Oi, pessoal. Hoje eu vou fazer uma reflexão sobre o envelhecer bem. Aqui também um texto de Salomão. É suposto que o livro de Eclesiastes foi escrito por ele, porque o primeiro versículo do capítulo 1 de Eclesiastes diz: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, há divergências sobre a autoria de Eclesiastes, porém, vamos ficar com essa autoria de Salomão que acredito ser. E Salomão, ele no capítulo 12 de Eclesiastes, ele fala sobre a velhice. É interessante que lá em Provérbios ele fala tanto sobre a educação de filhos, que a gente refletiu sobre a disciplina, sobre o ensino. Ele fala também sobre a mulher, os conceitos importantes que valorizam a mulher ativa, boa mãe, boa administradora do lar, boa esposa, e valoriza e incentiva para muitas de nós, aquele perfil, é um padrão, é um exemplo. E aqui em Eclesiastes ele fala sobre a velhice. Então, eu gostaria de compartilhar, apesar de que ele começa falando de juventude, certo? No capítulo 12, ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Uma forma poética de descrever o envelhecimento. Que não é algo assim belo, vamos dizer assim. Não é nem um pouco romantizada a fase da velhice pelo autor de Eclesiastes. E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantares a voz das aves, todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aqui é o texto do capítulo 12, eu vou pular algumas palavras aqui, vou ler o verso 13 e o verso 14 do capítulo 12. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, a ideia é refletir sobre o envelhecer bem, no sentido de lidar com toda essa situação do envelhecimento de forma saudável para nós, para a nossa mente, para o nosso emocional e para o nosso físico. Aqui, Salomão descreve o envelhecimento, apesar de que está numa linguagem poética maravilhosa, riquíssima.
Quem gosta de poesia, quem tem essa sensibilidade poética, percebe aqui as metáforas que ele usa, certo? A questão aqui, antes de que se escureçam o sol, lembra-te do teu Criador. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Que dá a ideia da visão, né? Da nitidez da visão. Porque no envelhecimento, muitas vezes a visão, ela tende a ser comprometida. O 3, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, quer dizer, nessa velhice, a fraqueza nos braços, antes que se curvem os homens outrora fortes as tuas pernas. Então, o que era forte antes, na velhice, as pernas não são tão firmes assim. E cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos na janela. Então, cessarem os moedores no sentido dos dentes, né? Naquele tempo, hoje em dia a gente tem os implantes, todos os tratamentos, prevenção, a gente tem nossos dentes naturais, porque nós cuidamos, tem os implantes, etc. Né? Mas nesse tempo aqui a ideia era que a pessoa ia ficando sem dente. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares com as aves, aqui dá a ideia também da dificuldade para dormir, né? Pessoas no envelhecimento têm dificuldade para dormir, acaba acordando muito cedo, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Aí é em relação ao som, à audição, às perdas auditivas, né? Como também temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira. Então é que esse espanto que ocorre, um temor e um espanto que ocorre no envelhecimento da pessoa, perceber o quanto debilitada ela vai ficando e te embranqueceres, né? Os cabelos brancos e o gafanhoto te for um peso, quer dizer, ao longo do envelhecimento há uma limitação, há uma diminuição de força em relação às atividades em geral, de tal forma que as coisas que se faziam antes de forma tão ágil e tão naturalmente, no envelhecimento as mesmas coisas causam muito mais, exigem muito mais esforço pela diminuição de energia e toda essa situação do envelhecimento que vai a pessoa humana vai se desgastando, né? Então, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro. Interessante aqui, né? A preciosidade do ouro e ao mesmo tempo um copo que a qualquer momento se quebra. E quebre o cântaro junto à fonte, se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus. Ou seja, o envelhecimento, ele vai caminhando até uma situação de falência total, em que há o falecimento, né? Isso é a morte de forma em que a pessoa vai falecer lá no final da vida mesmo. Mas isso não significa que uma pessoa jovem não corra esse risco, certo? Então, esse envelhecer bem é voltado aqui também para a vida com Deus. Assim como a mulher virtuosa, o elogio do autor se voltou para essa questão do temor a Deus, porque a mulher bela e graciosa é alguma coisa fútil, passageiro, mas a mulher que teme ao Senhor, ela é que permanece firme ali, com graça e com beleza interior. E aqui
em Eclesiastes, o autor fala a mesma coisa no sentido de que o envelhecimento precisa ser com o temor a Deus. O temor a Deus faz toda a diferença ao longo do envelhecimento, porque você vai, lógico, se cuidar, você sim vai prestar atenção nos seus exames médicos e ter todo um acompanhamento, vai prestar atenção na sua alimentação, vai prestar atenção no seu sono, para dormir bem, para ter qualidade de vida. Mas se você não tem esse relacionamento com Deus de forma que Ele te dá paz, Ele que te dá alegria, e que mesmo nas situações mais adversas você consegue manter uma estabilidade emocional e mental, ao ponto de lidar com as situações da vida com controle de si mesmo. Mas quem traz isso para nós é através desse relacionamento com Deus, né? E ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quer dizer, feliz é aquele que consegue descobrir a grandeza de Deus, ter um encontro com Deus, que tem uma experiência com o Criador quando é jovem. Para que não chegue na velhice e ele se encontre com Deus e olhe para trás e veja o quão fútil e vazia foi sua vida inteira. E ali naquele final só é que ele descobriu o seu Criador e teve um contato com ele, teve uma experiência, um encontro transformador. Porque, querendo ou não, aqui no final de Eclesiastes 12, ele fala, porque Deus há de trazer a juízo as obras de todos, né? Até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o nosso temor no envelhecimento precisa ser em relação a esse final em que nós vamos partir daqui, nos encontrar com Deus e prestar contas da nossa vida a Ele. E aí ele fala de tudo que se tem ouvido, resumindo, teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque a vida passa, a pessoa envelhece, a juventude vai embora, a energia vai embora. Pior do que a juventude e a beleza, né, do corpo enfim, né, é a caída da energia. Porque quando você até os 40, 50 anos, você dá conta das coisas, com 45, 48, 49, beleza, 50, 50 e pouco, mas há uma altura dessa década dos 50 para os 60, você já vai sentindo necessidade de desacelerar. E quando você faz essa virada dos 60, você desacelera mais ainda e tem um impacto muito grande essa constatação do tempo que passou e da forma como a vida foi tão rápida e a forma como tudo foi tão intenso na nossa vida. Porém, nós já estamos nessa altura da vida. Então, é alguma coisa assustadora o envelhecimento. Não é algo que dá para romantizar. E o autor de Eclesiastes, ele não romantiza mesmo, apesar da linguagem maravilhosa poética dele. Então, o envelhecer bem está na visão do poeta aqui. O envelhecer bem está em se lembrar do Criador e em se temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ou seja, preservar o coração da forma melhor possível, no sentido de se manter muito conectado com Deus, em comunhão com Deus. Se
relacionando com ele como aquele grande amigo que tá com a gente, tanto na nossa mocidade, tanto com a nossa energia, como agora nessa nova fase, nessa fase complicada que é a, a terceira idade, porque ela chega como tudo na nossa vida chega e nos pega de surpresa. A terceira idade chega e pega a gente de surpresa também. E aí a gente sofre muitas transformações. Então quem já tá dos 60 para lá me entende e sabe do que eu tô falando, porque há muitas transformações na forma como a gente encara cada desafio da vida, certo? Coisas que você tinha uma reação antes, você agora tem uma reação diferente. Motivações que você tinha, agora você já não tem. Muitas coisas para a pessoa que vai envelhecendo vão se tornando absolutamente dispensáveis. E muitas atividades que a pessoa que vai envelhecendo não tem mais muita motivação mais para fazer, é que para ela as coisas vão se tornando muito repetitivas, e a questão das coisas repetitivas se tornam um tédio. Então, em muitas atividades são entediantes em extremo para a pessoa que já tem uma certa idade. Então, é difícil encarar tantas transformações e acompanhar o que a gente já acompanhou e ter em memória tudo que já se viveu e muitas situações em que você tinha esperança que fossem melhores, não mudaram. Sonhos que você tinha, que você sabe que você não vai realizar, porque a vida ela não dá tempo para fazer tudo que a gente gostaria, certo? Tem muitos sonhos que eu tinha que eu sei que não vai rolar. E isso são coisas que a gente vai deixando ir embora. E a nossa vida, para cada fase a gente tem uma forma diferente de agir, de reagir. E no envelhecimento também, a gente muda muito em relação ao que a gente era aos 40, ao que a gente era aos 50. No meu caso, por exemplo, eu aos 40 e poucos anos, a gente aceitou um desafio de se mudar de país com as nossas filhas e aceitar um trabalho em Portugal, nos mudamos, participamos por toda aquela adaptação e lá estivemos e numa empreitada ali na Igreja do Nazareno em Lisboa, que foi bem uma experiência assim espetacular, né? Para nós, para mim, para meu esposo, para as filhas, é algo assim incomparável. Se você não tiver, se a gente não tivesse aceito esse convite, nós jamais saberíamos sobre tantas coisas que a gente pôde aprender lá e tantas oportunidades legais que a gente teve e pôde servir ali na Igreja de Lisboa e pôde vivenciar com a família passeios e tantas coisas legais. Então, aos 40, 45 anos, né? Na época eu tava com 48, eu acho, 47. E nós fomos para lá em 2005, eu tinha 46.
Então eu estava com muita energia, com muita motivação, com muita entusiasmo. Energia, motivação, entusiasmo. E aí nós passamos 4 anos e meio lá naquela dinâmica, convivendo com os portugueses, conhecendo a cultura, aquele choque de comportamentos diferenciados deles e nossos, e a gente vai se conhecendo melhor quando a gente vê a pessoa diferente e numa imersão cultural, como a gente foi e passou por essa experiência, que foi muito enriquecedor. Mas com 50 anos a gente constatou ali a passagem dos anos e na perspectiva já chegar nos 60, nós nos perguntamos, vamos ficar aqui ou vamos voltar para o Brasil? A minha família está lá, minha mãe de idade, minha terra, meus irmãos, porque quando a gente sai do país, a gente vai para um outro lugar, a gente descobre o quão irmãos nós somos, aqueles nossos compatriotas. Então, quando você encontra um brasileiro lá na Alemanha, é a coisa mais gostosa, porque você olha para ele e você se identifica, porque é a mesma nação, é o mesmo país, é a mesma língua, são os mesmos costumes, é a mesma personalidade formada naquele padrão em que somos nós brasileiros. Então é muito gostoso. Então nós tínhamos vontade de voltar para o nosso país, né? 4 anos e meio convivendo em outra nação, com outra cultura, outros estilos. É desafiador, foi bacana, excelente experiência, maravilhosa. Mas aí a gente com 50 anos já estava na cabeça. Se nós formos voltar para o Brasil, tem que ser agora, porque depois a gente não vai ter mais condições, nós vamos estar muito cansados para pensar em uma reversão de situação. Então foi quando a gente planejou voltar. Aí eu prestei concurso em Campinas, como coordenadora pedagógica em 2008. E acho que foi em 2008 eu vim para o Brasil, prestei o concurso. Aí ficamos lá até 2009, viemos embora. Em 2011 fui chamada, Deus abençoou, Deus nos deu essa graça de conseguir passar e ter essa estabilização financeira aqui no Brasil, enfim. Mas, depois dessa época da década de 50 aí, sem condições de pensar em mudança radical, fazer planos mirabolantes. Essa é a condição da pessoa depois dos 60. Você já, tudo que tinha que investir, plantar para que na tua vida, você já tem que ter feito, porque não vai ser agora que você vai resolver fazer qualquer coisa mirabolante que é difícil, né? Não é qualquer um que dá conta, e dependendo, se precisar, não tem que fazer, mas a ideia, o ideal é sempre chegar nessa altura da vida e já ter condições de sossegar. Então a nossa psique de 60 anos para frente é sossegar, é acalmar, é desacelerar e é evitar ao máximo os estresses, porque a gente passou a vida inteira se estressando com muita coisa. Então, o autor de Eclesiastes, ele coloca essa questão da vida cristã, da vida espiritual, da necessidade que a gente tem de envelhecer se relacionando com Deus, temendo a Deus, observando seus mandamentos, que é isso que importa no resumo de tudo, olhando tudo, vendo tudo da nossa vida
A única coisa que fica realmente de importante, de estável, de imutável é a nossa fé em Deus. Isso não pode mudar. Nossa performance, nossa psique, nossa motivação muda muito, mas a nossa fé não. A nossa fé está no Criador, está no nosso Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e que nos criou, que nós fazemos parte da criação e que nos salvou através de Jesus Cristo. Então, envelhecer bem é se cuidar, né, da saúde, mas cuidar da saúde espiritual, cuidar da vida com Deus, lembrar sempre do Criador, daquele que nos amou e nos enviou o seu Filho para nos salvar. Isso é envelhecer bem, com certeza, porque não adianta nada cuidar da saúde, ficar forte, fazer corrida, caminhada, etc e tal, e comer direitinho, bonitinho e tá, beleza? Mas o seu espírito não está sendo cuidado, não está sendo alimentado. Então, ó, alimento saudável para o corpo, alimento sólido, forte, poderoso para o espírito. Isso é envelhecer bem. Então, a gente vai continuar com esse assunto mais posteriormente aí ao longo dos nossos encontros. Então, fiquem com Deus.